pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a esse canal. Eu tô imensamente feliz de estar fazendo a primeira gravação para esse projeto que era tão esperado, que eu queria muito e que eu prometo a vocês que vou entregar muito. Que projeto é esse, Andressa? É o projeto onde eu vou ajudar nutricionistas a desenrolar na prática esportiva e se capacitar para em até 3 meses vocês estarem conseguindo atender atletas e praticantes de atividade física com muita qualidade. Então eu vou me doar para passar todo o meu conhecimento adquirido ao longo desses anos para que vocês consigam virar experts, assim como eu consegui me tornar. E para quem não me conhece, né, permitam-me me apresentar. Eu sou Andressa Fontes, nutricionista. Me formei em 2010 na Universidade Estadual, aqui em Fortaleza. Lá também fiz o meu mestrado em Nutrição e Saúde. E desde então, eu venho atuando, atendendo aqui no meu cantinho. Nem sempre foi esse, né? Vocês vão conhecer um pouco melhor depois minha história. Então, eu venho atendendo pacientes, atletas, praticantes de atividade física. Mas nessa história toda, é óbvio que eu não comecei atendendo sabendo tudo que eu sei hoje. Então eu tinha muito desejo de me capacitar e melhorar para atender mais esse público e assim eu fiz. Então eu tenho pós-graduação na área esportiva, pós-graduação em clínica e na área de fitoterapia funcional. Fiz todas pela AVP. Foi uma experiência incrível, mas foi uma construção de carreira extremamente demorada e que eu precisei buscar, que só a pós-graduação não foi o suficiente. Eu precisei buscar muitos outros cursos, fiz certificação internacional em nutrição esportiva pelo American College para hoje estar aqui falando com bastante autoridade para me doar, para que vocês consigam aprender tudo o que eu sei. Bom, e o tema dessa aula de hoje, né, desse nosso momento aqui, é sobre suplementação. Então, Nutri. Meu paciente me pediu uma suplementação para melhorar a performance. E agora? O que é que eu vou fazer? Quando a gente diz que é Nutri por aí, eu costumo dizer que se você pegar um Uber, você vai ser abordada, né, pelo motorista. Então, tá todo mundo buscando isso, o que é muito bom, porque a nutrição cresceu bastante, nós estamos vivendo uma era das pessoas se cuidarem e isso para nós é uma oportunidade. O número de academias cresce, as pessoas estão tendo mais consciência, mas nós precisamos nos capacitar para poder dar o melhor para esses pacientes. Então, a gente tem um leque de oportunidades de pacientes, né, desse público que se preocupa com isso e que tem buscado. E do outro lado, nós temos uma gama de suplementos sendo lançados aí no mercado. Então, a todo momento a gente tem lançamento. Eu recebo aqui no consultório todo o tempo representante. A gente tem as farmácias de manipulação. A gente tem 1000 possibilidades. E aí? O que é que vai ser o ideal para esse meu paciente? Então, assim como você, quando eu comecei a minha trajetória, eu tinha que buscar, sair pesquisando. E aí você tem informações tão soltas, informações vagas, né? Então, pesquisava no Google, pesquisava em livros, investia muito em livros e às vezes você faz investimento num livro caro, grande, que você não consegue ali abordar todo. Então era muito difícil. No passado, então, gente, quando eu me formei, vocês não têm noção de como era na época da minha faculdade. Eu tinha que esperar meia-noite pra conectar, pra procurar informação. Às vezes o lugar onde você tá pesquisando, você não sabe se a informação ela é boa. E aí quando você vai pesquisar em artigos, aquilo não é prático. Então a gente acaba ficando perdido ou não tem um direcionamento se aquele artigo é bom ou não é. E isso tudo é perda de tempo. Então, a proposta do que eu quero trazer aqui pra vocês hoje é como se fosse um compilado aí pra com que vocês consigam, de fato, um direcionamento. E é isso que nós vamos abordar. Então eu quero deixar claro aqui que esse conteúdo de hoje, ele é para nutricionistas que desejam se capacitar na área esportiva. E nós vamos falar hoje especialmente de suplementação. Então não vou abordar clínica, não vou abordar outros assuntos, senão a aula não termina, tá? Então se seu interesse é algum desses outros assuntos, essa aula não é para você. Então, né, dentro do mundo da suplementação, eu posso pensar no meu praticante de atividade física, eu tenho várias possibilidades para trabalhar com ele. Eu posso pensar nessa questão clínica, enfim, queixas, mas o meu foco aqui vai ser apenas o olhar esportivo e melhora de rendimento, de performance, certo, pessoal? Bom,
E o que é que acontece? Eu sempre costumo dizer que a suplementação ela é uma cerejinha do bolo. A gente consegue incrementar e dar aí um algo a mais na performance desse paciente. Uma suplementação bem planejada, ela vai sim fazer a diferença. Mas nós, como profissionais, nós precisamos sempre trabalhar com o nosso paciente. Ele precisa entender que a alimentação, que aquele planejamento é a base e que a suplementação ela é a cerejinha do bolo que ela vem complementar. Por quê? Por mais que a minha prescrição ela seja assertiva, ela esteja ali toda dentro de um contexto que é interessante, muitas vezes se a base alimentar não tiver solidificada, o suplemento ele não vai conseguir entregar o resultado que deveria. E aí não vai fazer sentido, né? Então, o que é que eu quero trazer para vocês aqui hoje? Que a gente entenda o contexto quando essa suplementação cabe. Mas na nossa prática clínica, como profissionais nutricionistas, nós não podemos esquecer toda a base. E aí, vamos lá. A gente tem um monte de suplementos, né? Como eu tava falando pra vocês, e várias possibilidades. Mas a gente tem 5 que super funcionam e que são os 5 queridinhos, que é o que o American College ele preconiza. Então, todo ano, no Congresso Internacional, o American College ele produz um material na forma de artigo científico, como se fosse o resumo do que foi discutido nesse evento. E lá, nós temos essas atualizações, a gente consegue estar por dentro do avanço do último ano aí das pesquisas. E hoje, nós temos 5 suplementos que eles prometem e que eles conseguem entregar. Então, a gente diz que nós temos 5 suplementos com um alto grau de evidência científica. E o que é que eu sempre quero passar para vocês? Para dominarem esses 5. Só que desses 5, eles super funcionam, mas eu preciso que vocês entendam que eles não vão funcionar para todo mundo, nem para todo atleta. Então, existe um contexto para o suplemento funcionar. Então, nós precisamos entender o mecanismo de ação, entender o contexto ali do exercício para saber aplicar da forma correta. Por exemplo, creatina. Creatina hoje ela é a queridinha, né? Aí é um suplemento extremamente falado. A gente tem aplicação de creatina para áreas além do esporte, que ainda estão sendo pesquisadas, são doses diferentes, não é o que nós vamos conversar aqui. Como é que ela vai atuar, pessoal? Ela aumenta a reserva de fosfocreatina na minha musculatura e isso faz com que eu consiga ressintetizar o ATP. Ou seja, existe indicação para prescrição em treinos de alta intensidade, quando eu preciso melhorar a explosão, quando eu preciso melhorar a força na hipertrofia, ela está indicada. Então, não faz sentido prescrever a creatina em um contexto onde eu não esteja trabalhando isso. Ou esteja com uma dieta de emagrecimento muito restritiva, ou, por exemplo, seja um maratonista, onde ele vai ter ali uma prova longa e dentro dessa periodização de treino não está se encaixando força e explosão. Ou seja, eu vou estar desperdiçando, né, digamos assim, suplemento. Outro erro clássico é a suplementação de beta-alanina dentro dos pré-treinos. Muitos pré-treinos no mercado, eles têm lá diversas substâncias, cada marca tem suas combinações e muitas vezes dentro dele tem beta-alanina. A beta-alanina ali, ela não tá na dose correta, é uma dose pequena. E para a maioria assim, né, para grande parte ali de algum dos praticantes de atividade física não vai funcionar. Porém, quando esse paciente, o atleta consome, que ele sente a parestesia, que é aquele formigamento, ele acha o máximo, né? A gente costuma dizer que é um efeito placebo. Posso utilizar aquela beta como pré-treino? Posso, mas eu preciso complementar a dose para que eu tenha ali a dose mínima de ação dela. E entender que a beta-alanina não tem indicação para todos os exercícios. Ela tem para indicação de alta intensidade e curta duração. Então é isso que nós vamos conversar aqui hoje. E sempre que a gente fala de suplementos, né, tem sempre as pessoas, Andressa, eu tenho medo de prescrever, tenho medo dos efeitos colaterais, eu tenho medo de não saber a dose. Então, é isso o que eu quero trazer para vocês, a segurança. Imagina você entregar algo a mais de forma assertiva. Imagina seu paciente voltar no consultório e te dar um feedback, como os que eu recebo. Nossa, Andressa, fez toda a diferença. Aquele suplemento que você incluiu ali, naquele determinado momento ali do treino, fez toda a diferença, minha performance melhorou, já mudou tudo. E muitas vezes, acompanhando um atleta, às vezes, em alguns momentos, o que eu faço são acrescentar alguns suplementos, enfim, algumas coisas. Às vezes a estratégia da dieta é mantida, mas ele sente a diferença de rendimento.
Então, isso valoriza muito mais o teu trabalho, né? O teu reconhecimento, porque o que a gente quer é que o atleta sinta a diferença, que ele esteja satisfeito com o resultado final, né? Seja na performance, seja emagrecimento, hipertrofia, enfim, que ele esteja aí buscando, tá? Então, né, com relação a efeitos colaterais, nós precisamos conhecer os suplementos, nós precisamos sim saber a dose e trabalhar dentro das doses de segurança e com responsabilidade. E nunca esquecer, né, nosso pilar principal ele é a saúde. Nós vamos sim trabalhar para otimizar a performance desse atleta, desse praticante de atividade física, mas com muita responsabilidade, sempre priorizando a saúde. Mas para com que eu consiga isso, eu preciso de conhecimento. O que a gente não pode é estar copiando e colando receitas de bolo aí do pessoal, receita da internet, receita da farmácia de manipulação. Então isso não é legal. Para com que eu tenha resultados efetivos, eu preciso avaliar bem o meu paciente, entender o que é preciso melhorar e encaixar ali a suplementação correta, tá? Vamos lá. Vamos falar sobre aplicações que são interessantes. E vamos entender melhor esses suplementos, tá? Então, eu citei aí que existem 5 e não falei quais são. Então, os 5 suplementos que a gente tem maior grau de evidência científica para melhora de rendimento são eles. Creatina, que eu já falei. A creatina, ela vai atuar melhorando força, explosão, otimizando a resposta de hipertrofia. Então, eu posso pensar na hipertrofia, mas eu também posso melhorar na performance de um paciente que precisa explodir melhor. Um exemplo, um atacante, jogador de futebol. Ele dentro do campo tem uma dinâmica de ficar mais lá na frente, mais parado, mas quando ele explode, ele precisa, né, explodir rápido, seja uma vez e ser efetivo. Então, tenista, se eu não tiver dificuldade com controle de peso, pode ser uma grande indicação. E não apenas só lembrar de crossfit, musculação, né, como são os clássicos aí da hipertrofia. Então, sempre que você enxergar que naquela prática de atividade física esse paciente explode, a creatina pode ser indicada, tá? Bom, e aí nós temos os 2 tamponantes, que são o bicarbonato, bem pouco falado, apesar de ultimamente tá sendo mais citado, e a betalanina. E aí, 2 tamponantes. O que é isso, Andressa? Primeiro eu preciso entender. O papel deles é de tamponamento. Eles vão tamponar a acidez com que nós produzimos durante o exercício. Então, quando nos movimentamos e estamos em alta intensidade, nós vamos ter alta produção de íons H+, dentro da musculatura. E isso vai gerar acidez. O bicarbonato, ele é o nosso tamponante sanguíneo. E a betalanina, ela é um tamponante muscular. E por que eu preciso que vocês entendam o papel desse tamponante e a condição? Porque se o papel deles é fazer um tamponamento para a acidez, né, no caso dos íons H+, durante a prática de atividade física, se eu tô falando de um pilates, gente, não vai funcionar. Mas é isso que a gente vê outros profissionais prescrevendo, né? É extremamente comum que eu receba pacientes que foi indicado pelo médico, estão usando betalanina, ou no pré-treino, ou uma prescrição de betalanina, e o exercício que o paciente faz, pilates. Então, não faz sentido, gente. Então, o que é que eu preciso que vocês compreendam? Eu preciso perguntar ao meu paciente qual a intensidade desse exercício. E eu preciso perguntar ao paciente se ele sente a queimação durante o exercício, porque aí sim cabe um tamponante. Então, exemplos de exercício em alta intensidade. Lutadores. Eles competem em pequeno período de tempo, mas eles dão tudo de si. Provas rápidas, 100 metros rasos, 200 metros rasos. Então, para quem acompanha corredores de distâncias curtas, mais de velocidade, a gente tem uma intensidade altíssima num período curto. Então, quando eu falo período curto, a gente tá pensando em 3 minutinhos e meio, mais ou menos, tá? O que é que eu preciso que vocês entendam? Bicarbonato é um tamponante sanguíneo, betalanina é um tamponante muscular. O bicarbonato, ele pode ter um efeito agudo, mas tem os seus efeitos colaterais, então precisa ajustar a dose, precisa ajustar a temperatura da água, tem todo um ajuste ali que é necessário para a aceitação desse paciente. Já a betalanina é mais fácil, o custo é acessível, mas ela precisa de uma saturação, assim como a creatina. Então, você vem consumindo ao longo dos dias, ela vai aumentar a carnosina muscular, e é a carnosina lá dentro da musculatura que vai agir como um tamponante, tá? Nós temos a queridíssima, que eu sou super fã, inclusive escrevi um capítulo de livro no Tratado de Nutrição Esportiva, que foi o capítulo de estimulantes, da cafeína.
Cafeína, gente, eu digo que é um coringa, porque ela consegue melhorar o rendimento em todas as modalidades. Tem alguns detalhes que a gente precisa se atentar, tem sim. Mas independente de ser no endurance ou em exercícios de força, ela vai conseguir gerar essa melhora de rendimento. E em outras situações também, se o horário que o paciente está treinando é um horário que ele está cansado, se um atleta vai competir e ele veio de privação de sono, também é extremamente interessante essa suplementação. São doses diferenciadas, mas faz total diferença, né? Inclusive na recuperação muscular também a gente tem indicação para estar fazendo essa cafeína. E o que é que eu preciso me atentar? Começar com doses baixas, então eu sempre vou começar com abaixo do que eu estipulei ali pro meu paciente. E entender, gente, que nós temos a questão de tolerância. Os indivíduos, eles têm genética diferente. Nós temos os metabolizadores rápidos, que metabolizam essa cafeína de uma forma rápida. Sabe aquela pessoa que te diz assim, eu tomo um cafezinho e durmo tranquilamente? E nós temos os metabolizadores lentos. Ela toma já ali depois do almoço e ela já sente que o sono dela mudou. Por quê? Isso é uma questão genética. Então, eu preciso me atentar a esse detalhe. Perguntar isso ao meu paciente e ter cuidado, por exemplo, para não prescrever uma creatina de noite. Então, se treina noturno, cabe pensar também na qualidade do sono. Sono é prioridade. Então, é extremamente interessante, mas tem esses detalhes que nós precisamos nos antenar. E mais, né? A questão de dose, de efeito colateral, sim, tem pessoas que são mais sensíveis. Os ansiosos, muitas vezes não é indicado, porque ela pode dar uma exacerbada na ansiedade. Mas, quando a gente tem ali um cenário bem indicado, é um suplemento que faz muita diferença e com resultados muito legais. E, em último lugar, o quinto, queridíssimo, né? Acho que foi o suplemento que vem sendo extremamente estudado. Não é tão antigo quanto os estudos com cafeína, com creatina, é o nitrato. Nitrato, gente, da beterraba. Inclusive, a gente tem diversos estudos com o suco de beterraba. Estudos com nitrato. Antes a gente estudava mais a arginina. Ela vai atuar como um vasodilatador. Então, o que acontece? Imagina que o vaso sanguíneo, ele consegue vasodilatar um pouquinho e aí eu consigo otimizar a oxigenação. Vai chegar mais oxigênio, então para as modalidades em que isso é importante, eu consigo ter melhora de performance. Nós temos estudos mais recentes que eles avaliaram o nitrato, por exemplo, exercícios de curta duração no endurance, na musculação, e a gente tem resultados promissores. Mas a gente não tem muitas meta-análises sólidas como a gente tem dos outros suplementos. Eu costumo dizer que é uma questão de tempo. Daqui a 5, 10 anos a gente vai ver o nitrato brilhando, ele já brilha muito, né? Quem trabalha com atleta sabe do que eu tô falando. A gente já tem resultados espetaculares. Então, o que é que eu preciso que vocês entendam? Nós temos 5 suplementos interessantíssimos, mas eu preciso que vocês entendam que nem sempre eu não vou usar os 5 com o meu paciente. Então, meu paciente é maratonista. Faz sentido eu usar a creatina? Não faz muito, né? Esse meu paciente não tem um perfil de explodir, ou essa prova, vamos supor que ele é um maratonista e ele vai fazer uma prova que tem altitude, uma prova de montanha. E aí ele vai ter muita explosão, muita subida. Opa, talvez para a preparação dessa prova faça sentido. Mas talvez para o outro que vai fazer uma corrida plana, não. Essa prova plana não tem uma característica de explosão. Talvez valha a pena eu investir mais no nitrato, na cafeína, pensar na otimização dos carboidratos, dessa prescrição. Então, eu preciso sempre que para vocês pensarem qual o melhor suplemento eu vou fornecer, né? Quando o paciente chega, eu quero um suplemento para performar. E às vezes eles já vêm até com suplemento específico, né? Eu quero creatina porque minhas amigas estão tomando, mas às vezes não tem indicação para aquele exercício que ela tá fazendo. Então, antes de escolher essa suplementação, a gente precisa entender que tipo de treino, qual a intensidade desse treino, para que a gente escolha que suplemento vai funcionar aí. E aí, uns bizus, né? Lembrar que creatina é um suplemento que eu preciso de saturação. Então, meu paciente, ele vai ter uma super competição de crossfit em 10 dias, Andressa. O que é que eu faço? Não dá tempo eu saturar a creatina. A gente pode fazer uma dose de carregamento, que a gente vai fazer aí, anota, tá? Pega um papelzinho e anota. Nós vamos fazer 4 vezes ao dia a dose de 5 gramas. Então, 20 gramas dia por uma semana. Então, daqui a uma semana, ele já vai estar com os níveis
de fosfocreatina dentro da musculatura mais elevado. E aí a gente consegue dentro dessa semana melhorar o rendimento dele aí pra força e explosão pra competir, por exemplo, lá no CrossFit. Mas meu paciente não vai competir, então ele tá vindo aí treinando força, buscando hipertrofiar, vem progredindo direitinho e ele quer melhorar. Mas eu não tenho pressa, então você vai fazer, você não precisa saturar em uma semana, até porque é desconfortável fazer a pessoa tomar 4 doses, né, de 5 gramas aí. Então você pode fazer a dose diária, ele vai tomar diariamente, por exemplo, 5 gramas. E a gente tem recomendações dessa prescrição baseado na composição corporal. Então vai ser diferente se eu tô falando aí de uma mulher de 50 quilos para um paciente de 120 com muita musculatura, um fisiculturista. Às vezes acaba que a gente faz o ajuste da dose aí por massa magra. Mas de uma maneira geral, se você pensar em 5 gramas dia, esse paciente vem tomando, mais ou menos ali próximo de um mês ele já vai conseguir sentir uma diferença nos resultados dele. De carga, de potência, de força, vai te dar o feedback, Andressa, meus pesos estão começando a subir, minha fadiga tá reduzida, tô sentindo uma diferença nesse rendimento, bem legal. E pessoal, ó, falei aí de 5 recursos ergogênicos, né? Quando a gente pensa em performance, quando a gente pensa nessa progressão. Mas a gente nunca pode esquecer dos macronutrientes, né? Então, porque eu preciso ajustar aí quanto de carboidrato ele precisa, da proteína para recuperação muscular, que isso não necessariamente é suplemento, pode ser comida. A gente pode tranquilamente conseguir com comida, mas se eu não consigo, esses suplementos, eles podem ser aliados também. Em resumo, o que é que eu quero dizer? Porque aí falei de suplemento, não falei de whey protein, né? Então todo mundo vem, Andressa, como assim? Cadê o whey nessa lista? Então, entendam, a proteína, ela não vai entrar como um recurso de ter essa resposta ergogênica, de te dizer que você vai performar mais porque você tomou whey protein. Ela é um substrato. Então, pode ser comida, pode ser a suplementação, que for mais fácil para o paciente. A gente entende que muitas vezes, imagina, eu preciso de uma proteína no meio da tarde, ele tá trabalhando, vai ficar difícil comer frango, por exemplo. Então, a gente pode sim trabalhar com a suplementação, a gente sempre tem que pensar em quem tá ali do outro lado, o que é que vai ser vantajoso pra ele. Mas eu não posso dizer que a proteína vai ter esse recurso ergogênico, vai gerar melhora de rendimento. Mas se eu ajusto essa proteína como todo, dentro desse cardápio, ela vai ser um grande aliado, tá? Então, vamos só recapitular. Creatina, quando a gente pensa em força, explosão, potência, hipertrofia, é um suplemento que vai proporcionar mais energia para o músculo, para com que vocês não esqueçam. Então, sempre que vocês lembrarem que esse músculo tá precisando de mais explosão, de mais velocidade, a gente pode sim lembrar da creatina. A gente tem os 2 tamponantes, né, que é o bicarbonato, baratíssimo, acessível. Minha realidade, atendo muito paciente que não tem grana para estar investindo em suplementações muito caras, mas precisa desse resultado. Bicarbonato é um suplemento baratíssimo, a gente só precisa que esse paciente treine essa suplementação para que ele consiga aceitar, porque tem muito desconforto gástrico e a gente precisa ir fazendo essas progressões das doses direitinho, devagarinho, para que a gente tenha uma tolerância, ok. Então, lembrando os 2 tamponantes, beta-alanina e bicarbonato, para exercícios de alta intensidade, curta duração. Então, não é legal para pilates, não é legal para endurance, não faz sentido nessas modalidades, tá? Nitrato, que a gente vem aí com vários estudos sendo estudado nas 2 situações. É uma suplementação com custo médio, ainda tem algumas marcas bem caras, poucas opções no mercado de nitrato. E a gente tem na manipulação, ou eu posso trabalhar, gente, com suco de beterraba, que vai ter um efeito super interessante. E de repente, se é uma competição, meu paciente pode ter o benefício do efeito agudo dessa prescrição. Então, ele vai competir hoje, só hoje ele vai tomar o suco de beterraba, até porque não é fácil ter suco de beterraba todo dia, né? A gente precisa ter um bom senso aí. E a queridíssima, que eu amo, a cafeína, né? A cafeína como um estimulante, que também tem indicação aí para todos os exercícios, mas que a gente não pode esquecer de levar em consideração o horário, a tolerância do paciente, se essa ingestão vai ser perto de dormir, aí talvez não valha a pena, né? A gente pensa em outros
estimulantes que não tem o grau de evidência que a cafeína tem, mas que a gente pode trabalhar para não interferir nesse sono. Então não adianta eu pensar só em performar se o meu paciente não tá dormindo bem, certo? Então espero ter ajudado vocês ao longo dos dias, né? Esse canal vai estar super ativo. Nossa meta é ter 2 lives por semana. Estamos abordando os temas que vocês mais votaram. Eu encaminhei questionários para grandes profissionais que eu admiro, para quem foi meu aluno, então todo mundo recebeu. A gente tá engatinhando aqui, mas eu tô muito feliz com o início desse projeto e tenho a certeza que eu sempre vou estar aqui entregando tudo. Porque a gente tem no mercado, gente, muita gente ensinando muita coisa, mas ninguém tá mostrando prática, mostrando como é o dia a dia aqui no consultório, como é que a gente lida aí com o paciente, como é que prescreve, dose, enfim. Então é isso que eu quero trazer aqui pra vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido, porque aprender pra mim é o mais importante. E que a gente se encontre cada vez mais. Um abraço e até a próxima.